Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre essa obra aqui, olha só. Introdução ao Novo Testamento. Livro aí de Douglas Moo e D.A. Carson. Essa é a segunda edição, revisada e ampliada. Lançamento aí de edições Vida Nova. A gente está aqui diante de uma obra fascinante, muito importante nos estudos do Novo Testamento, principalmente em língua portuguesa, né? Que teve a sua versão anterior, era essa aqui, olha essa capinha aqui, eu imagino que muitos tenham essa edição. Uma capa diferente, porque a primeirinha mesmo é outra capa, é mais antigo, né? Mas que, assim, é uma obra fantástica. Eu li essa aqui, comprei há alguns anos e li. Quando comecei a me interessar por teologia, quando comecei a querer ler alguma coisa um pouco mais aprofundada e tal, comprei e li. Assim, me ajudou muito, mas me ajudou demais nos estudos. A minha tá aqui, ó, toda marcada, tá vendo? Olha só. Enfim, ainda não tinha feito teologia ainda, mas bebi bastante disso daqui e foi um responsável por aguçar em mim esse interesse de conhecer mais e tudo mais. Depois veio a busca pelo seminário e tal, enfim, e daí pra frente é só história. E essa versão aqui, ela leva os nomes do Carson, do Douglas Moo e do Leon Morris. Essa segunda edição aqui, capa dura, ó, ampliada, ela traz o nome apenas do Carson e do Moo. Por que isso, né? O Morris, ele já estava bem idoso quando os autores decidiram fazer essa revisão. Ele não participou dessa revisão e no texto anterior, inclusive, que ele havia contribuído, os dois autores aqui fizeram uma revisão daquele texto, reescreveram e tal. Então, assim, basicamente você não tem aqui participação do Leon Morris, é por isso que não tem o nome dele. Mas, apesar de não ter o nome, nós temos aqui a segunda edição dessa obra aqui. Então, não são obras diferentes, não são livros diferentes, tá? Isso tem que ficar bem claro. Mas o que a gente tem aqui que faz, então, esse livro ser tão importante? Como eu falei, é um texto maravilhoso, trazendo uma introdução, então, ao Novo Testamento. O Novo Testamento aí tem essa importância indiscutível para a nossa teologia. E aqui você tem uma ferramenta que vai te ajudar a compreender as questões por trás do texto. O texto do Novo Testamento você já tem, tá aí na sua Bíblia bonitinho. Aqui esse material vai te ajudar a interpretar esse texto, a entender esse texto. E ele vai te trazer aqui aspectos históricos, aspectos culturais, vai te trazer aqui, por exemplo, intenção do autor, vai te ajudar aqui, por exemplo, a entender qual é a teologia de cada livro da Bíblia, porque sim, cada livro da Bíblia ele tem a sua teologia, não que seja distinta dos outros, mas ele tem a sua teologia própria, que num todo nós temos então a mensagem da Escritura sendo passada ali. Quando você compreende a particularidade de cada livro, a objetividade de cada livro, então, e depois une isso com o outro corpo maior, você compreende melhor então a palavra de Deus. Ele vai te ajudar nisso daqui, numa linguagem muito fácil de compreender. Se você nunca leu nada de teologia, você consegue sim pegar esse livro aqui e ter um excelente aproveitamento. Entrando um pouco mais a fundo, o que nós temos aqui? Em primeiro lugar, em relação a esse antigo aqui, nós temos 2 capítulos a mais. Aqui são 24 capítulos, aqui são 26 capítulos. E a diferença já começa no primeiro capítulo, que é uma verdadeira aula sobre os estudos do Novo Testamento. Tá aqui, olha, refletindo sobre o estudo do Novo Testamento. Quase 100 páginas de um estudo aprofundado. Cobrindo o quê? Como se deu a transmissão do texto, então aqueles aspectos mais técnicos sobre cópias, como eram feitas aquelas cópias, como eram feita a transmissão dessas cópias, vai falar aqui dos copistas profissionais, trabalho deles, vai falar dos copistas amadores, de como que a própria igreja então se empenhou em fazer cópias, né, dos textos, dos originais ali, foi repassando aquilo, e esse trabalho da igreja de fazer essas cópias
cópias contribuiu para a expansão da palavra de Deus, para que a palavra de Deus conseguisse chegar então a mais pessoas, só que ao mesmo tempo isso gerou uma necessidade de se apurar com mais cuidado essas cópias, porque uma vez que você tem cópias sendo feitas, essas cópias elas podem sim ter variações, né? Então como que é feito o estudo dessas variações para se determinar então o texto mais próximo ali do original, mais próximo do correto, né? Ele vai mostrar isso daqui. Tem uma parte aqui sobre as tradições interpretativas e ele vai chamar a atenção aqui sobre o perigo que é ignorar então tradições interpretativas mais antigas em favor das mais novas, né? Tem muita gente que pega esses materiais, esses livros sobre interpretação bíblica mais recente, que despreza então os mais antigos e acha que é só aquilo ali. Eles vão mostrar que não, vão mostrar que o cristianismo tem 2000 anos de história e são 2000 anos de história interpretativa que precisam ser levados em conta, assim, então, na hora de se debruçar sobre o texto bíblico, né? Então, por exemplo, ele vai trazer aqui a importância da teologia histórica, a importância da patrística, a importância de homens como Agostinho e outros do seu calibre ali, como que esses homens interpretavam as escrituras e como que nós devemos, então, sim, de alguma forma, trazer todo esse suporte que esses homens deram, a contribuição que esses homens, as contribuições que esses homens tiveram para a nossa leitura atual do Novo Testamento. Tem uma parte também interessante sobre a teologia bíblica, a importância da teologia bíblica, que pega mais ou menos naquela questão que eu já falei, né? A teologia de cada livro, a importância de cada livro, a particularidade de cada livro, e depois uma análise que se faz disso com um todo, né, junto com o todo. Aí ele aborda crítica histórica, crítica literária, essas questões então mais técnicas dessas críticas mais recentes que são feitas, essa análise mais crítica que é feita sobre os estudos do Novo Testamento, e finaliza não só o primeiro capítulo, mas todos os capítulos com uma parte de bibliografia. Então, por exemplo, esse primeiro, que é sobre esses estudos mais recentes do Novo Testamento, ele apresenta o texto, apresenta a sua argumentação, no final você tem ali diversas obras sendo indicadas. Depois, por exemplo, o capítulo que vai falar sobre Marcos, ele apresenta a sua argumentação sobre Marcos, no final ele traz ali então uma bibliografia, para que se você quiser se aprofundar em mais coisas, você ter ali um norte, né, indicações de especialistas na área. Tem um capítulo interessante que me chamou a atenção desde a antiga versão, que é o capítulo sobre os evangelhos sinóticos. E aí há uma excelente discussão sobre crítica da forma, crítica das fontes, teoria da interdependência, o papel do evangelho de Marcos em relação aos outros evangelhos, né? Será que Marcos é mesmo essa fonte, como se dizem, que os outros copiaram? Será que Marcos é mesmo esse evangelho mais antigo? Será que existiu uma fonte, então, que não se tornou canônica, que os outros usaram dela, beberam dela para compor os seus textos, a famosa fonte Q, existiu ou não? Eles vão trabalhar isso daqui. Aí tem uma abordagem também muito interessante sobre os evangelhos como obras literárias. É basicamente assim, como que a gente pode, aonde a gente classifica esse gênero de evangelho? Será que é uma biografia? Será que é uma narrativa? Como é isso? E aí, a partir da página 144, eles vão trazer isso. Olha só o que eles vão dizer. Em lugar algum no Novo Testamento, um dos 4 relatos sobre o ministério de Jesus é denominado evangelho. Evangelho e o verbo cognato pregar o evangelho são usados no Novo Testamento de um modo especialmente frequente em Paulo para indicarem a mensagem do alto Salvador de Deus em seu Filho. Provavelmente perto do fim do primeiro século ou início do século II, acrescentaram-se títulos aos relatos oficiais da Igreja sobre o ministério de Jesus. Foi certamente aí que se empregou evangelho pela primeira vez para designar a obra literária. Aí ele vai, enfim, apresentar alguns pontos aqui. Mais adiante ele vai dizer assim, olha, para que possa ser entendido, um livro precisaria conformar-se a certas convenções genéricas. Portanto, provavelmente deveríamos colocar os evangelhos na antiga categoria greco-romana da bios, a biografia. Mesmo o Evangelho de Lucas, que poderia ser classificado como historiografia por causa da sua ligação com Atos dos Apóstolos, pode ser acomodado no âmbito dos limites da biografia antiga.
Contudo, ao mesmo tempo é necessário reconhecer as características genuinamente singulares dos evangelhos. Ao contrário da maioria das outras biografias antigas, os evangelhos são anônimos. Faltam-lhes as pretensões literárias características da maioria das biografias e, acima de tudo, combinam ensino e ação numa obra dirigida à pregação e que se destaca de tudo o mais no mundo antigo. Então perceba, ele entende sim que os evangelhos podem ser classificados nessa parte de biografia, mas, ao mesmo tempo, ele aponta para as particularidades que o evangelho tem em comparação com biografias comuns. Muito interessante isso daqui. Tem também uma parte de discussão sobre Jesus histórico, essa discussão que é mais recente, né? Pelo menos a gente tem acesso mais recente a ela por aqui, a pesquisa sobre o Jesus histórico em contraste com o Jesus apresentado pelos evangelhos, que seria fruto da fé da comunidade cristã e tudo mais. Ele vai discutir sobre isso daqui, fazendo uma análise honesta, né, do texto do Novo Testamento. E tem uma parte que me chamou muito a atenção, que é uma discussão a respeito das cartas do Novo Testamento. Uma análise sobre esse estilo específico de escrita, né, coletânea das cartas de Paulo. E aqui, enfim, ele traz algumas discussões aqui, teorias de uma coleção repentina, teorias de crescimento gradual, uso de amanuenses, né, que é quando você tem uma pessoa, então, que, por exemplo, carta aos Romanos, não foi Paulo que escreveu, não foi Paulo que pegou ali na pena, no papel e foi escrevendo, foi Tércio, né? Paulo, na verdade, ele foi ditando. Então, o amanuense é esse que registra aquilo que outra pessoa está registrando. E aqui tem uma discussão também interessante sobre pseudonímia e pseudepigrafia. O que é isso, né? Pseudonímia e pseudepigrafia denotam a prática de atribuir obras escritas a alguém que não seja o autor. Isto é, as obras em questão são falsamente nomeadas ou atribuídas. E isso não deve ser confundido com anonimato, em que nenhuma reivindicação formal é feita. Por exemplo, Mateus, João e Hebreus são todos formalmente anônimos. Da mesma forma, deve-se distinguir entre obras pseudepigráficas e apócrifas. A palavra apócrifo está ligado muito mais a noções de cânon do que a noções de autenticidade. Certas alas da cristandade têm argumentado que uma coletânea de obras apócrifas deveria ser incluída no cânon. A questão da falsa atribuição desempenhou pouco ou nenhum papel na identificação dos 14 ou 15 livros ou partes dos livros que constituem os apócrifos. Um livro é canônico ou apócrifo, independentemente de ser ou não pseudepígrafo. A ideia do pseudepígrafo é como você tem, por exemplo, sei lá, ficou muito comum um texto da patrística que é Dionísio, né, o Areopagita, que na verdade depois descobriu-se que não é Dionísio Areopagita que aparece lá em Atos coisa nenhuma, né? Então alguém escreveu, colocou o nome dele para ganhar relevância, isso era muito comum. Então ele vai discutir isso daqui em relação inclusive a algumas cartas de Paulo que são atribuídas a Paulo, mas que a crítica posterior negou a possibilidade de autoria paulina e tal. Ele vai mostrar que obviamente que isso está errado, né? Obviamente. Mas assim, gente, ó, excelente, tá? Muito completo. A gente está diante aqui deixa-me ver, mais de 1000 páginas, capa dura, material de qualidade, como é característico aí da Vida Nova fazer, ó. Eu recomendo bastante, se você tem interesse em compreender melhor o Novo Testamento, essa é a obra, esse é o texto que vai te ajudar a ter uma visão muito completa do Novo Testamento. Se você já tinha a primeira edição ou a edição anterior, vale a pena fazer o upgrade para essa aqui, né? Se você ainda não tem nenhuma nem outra, compre, adquira, leia, estude, que é um material de peso para te ajudar a entender melhor o Novo Testamento, essa parte tão importante da Palavra de Deus. Como sempre, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você adquirindo por esse link, você ajuda o nosso canal, né? Você não paga nada mais por isso e ajuda o nosso canal a continuar trazendo essas dicas de qualidade aqui para vocês. E aquela coisa de sempre, não se esqueça
de curtir o vídeo, compartilhar aí, né? Comenta aí, deixa aí nos comentários, já tem? Já leu? O que você acha, né? Pra gente seguir a nossa discussão. E eu esqueci de falar, mas é óbvio que, como sendo uma introdução ao Novo Testamento, ele vai trabalhar, então, cada um dos livros do Novo Testamento, cada capítulo trabalhando um livro, né? E fecha no último capítulo uma parte falando sobre o cânon do Novo Testamento, uma discussão bem interessante sobre isso. Gente, obra fantástica, obra completa, tá? Recomendo. Comprem, vocês não vão se arrepender. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal.